Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ouça bem isso. Versículo 19. E a condenação é esta, a definição de condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora deixa eu te lembrar uma coisa que diz no versículo 16, para você entender o peso da condenação. Versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Verso 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós estamos diante de um paradoxo, onde o ponto de referência é o amor. O amor é o ponto de referência da salvação e da condenação ao mesmo tempo. Quando nós lemos sobre o que ele diz no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, essa afirmação está baseada no versículo 16, porque Deus amou. Então, o fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho, faz com que ele envie o Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, a missão do Filho de salvar ao invés de condenar é uma missão baseada no amor do Pai, no amor de Deus. Enquanto que a condenação acontece porque o homem ama o oposto de Deus. Deus ama para salvar e o homem ama para condenar, porque ama o mundo, ama as coisas do mundo. Então, olha que coisa tremenda. Deixa eu voltar um pouco agora no começo para poder te explicar algumas coisas. Diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Então, a condenação se torna uma consequência, não um objetivo. Sabe essas pessoas que perguntam, né? Se Deus é amor, por que isso, por que aquilo, por que tanta gente sofre, por que crianças sofrem, por que tantas tragédias, por que assim, por que assado? Porque as pessoas acham que o ato de Deus amar torna ele uma pessoa sem propósito, sem função, sem sentimento e sem justiça. As pessoas pensam que o amor de Deus anula a sua justiça, e não é verdade. O amor de Deus cria um caminho para nós escaparmos da justiça de Deus. O amor de Deus cria um caminho alternativo para nós não termos que passar pelo crivo da justiça de Deus. A justiça continua existindo. Continua. O amor só cria uma tangente através da qual nós podemos escapar do crivo da justiça. O amor cria um caminho pela misericórdia. Existe a justiça e a misericórdia. O amor de Deus cria um caminho novo, passando pela misericórdia de Deus, que nos leva diretamente à sua graça. Graça salvífica, graça perdoadora, e sucessivamente. Então, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Quem quer que seja condenado, será condenado por si mesmo, será condenado pelas suas próprias opções, pelas suas próprias escolhas. Quem quer que seja condenado, será condenado porque amou a coisa errada. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, versículo 17. Então Deus olha para o mundo e vê o mundo na situação em que está, e ele percebe que não há um só justo, não há uma única pessoa justa ou santa. E ele entende, olha, se eu não fizer algo a partir de mim mesmo ou de nós, a Trindade falando, isso nunca vai acabar. Então nós temos que fazer alguma coisa. Então Deus envia o seu Filho para salvar. E o Filho vem com a missão de salvar, porque a missão é baseada no amor de Deus.
Aí verso 18 diz, quem crê nele não é condenado. Porque não há como condenar alguém que se filia ao amor de Deus. Você consegue entender o raciocínio? O ponto de partida é o amor de Deus. Então, se eu creio nele, no que Deus enviou, eu estou me fundamentando no amor do Pai. Então, não pode haver condenação. Quem crê nele não é condenado. Não está dizendo que é perfeito, não está dizendo que acerta todas, não, está dizendo que não é condenado. E é uma afirmação. Quem crê nele não é condenado. Não é nem não pode ser condenado. O texto está dizendo que ele não é condenado. A condenação não tem poder sobre esses, que são as pessoas que creem naquele que foi enviado por causa do amor do Pai. Aí o verso 18 continua dizendo, mas quem não crê, portanto está desconectado do amor que envia, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você percebe a conexão aqui? Que tudo está ligado ao amor que envia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, é o amor de Deus que o envia. Então, se você crê nele, você não é condenado, e se você não crê nele, você já está condenado. Então, a culpa da condenação é de quem? É de Deus? É de Jesus? Ou é da pessoa que não crê, que não aceita? É da pessoa que não crê. Você vê como que isto elimina certas doutrinas que tem por aí, de que Deus escolhe quem é salvo, Deus escolhe quem não é salvo? Não, não, não. A decisão é sempre humana, é do homem. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, no nome, o nome de Jesus. E aí o verso 19, então, encerra dizendo, a condenação é esta. Aí aqui vem definição. Toda vez que a Bíblia aponta para uma definição, nós temos que prestar atenção nisso, porque definições são permanentes. E o texto agora está definindo condenação. E ele diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que o texto não está dizendo que os homens não amaram a luz, que os homens simplesmente odiaram a luz. Não é isso que o texto está dizendo. Deixa o texto falar por si mesmo. O texto está dizendo que os homens amaram mais uma coisa do que a outra. Então, a pessoa quer viver em dois mundos, o mundo da luz e o mundo das trevas. E olha, eu vou dizer para vocês, isso serve também para quem está dentro das igrejas. É possível estar dentro da igreja, você amar a luz, você ver a importância da luz, mas acabar amando mais as trevas do que a luz. Você está entendendo? É isso que o texto está dizendo. Então, quem são os condenados? São aqueles que amaram a luz pela metade, amaram a luz parcialmente e acabaram amando mais as trevas do que a luz. Aí o texto diz, porquanto amaram mais as trevas do que a luz, vírgula, porque as suas obras eram más. Então, por que alguém ama mais as trevas do que a luz? Porque as obras daquela pessoa, o que ela faz é mal. As suas obras são más. Por isso ela ama mais. Vocês devem estar ouvindo aí o latido do cachorro, porque eu ainda estou no meio do mato, né? E hoje eu não estou usando o microfonezinho. Então vocês vão ouvir aí barulho de pessoas, cachorro latindo, mas o importante é que vocês recebam a mensagem. Por que algumas pessoas amam mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras são más. Porque o que ela faz é mal. Então, ela não se aproxima da luz o suficiente porque ela não quer ser exposta. Ela não quer que as suas decisões, as suas escolhas, as suas opções, o seu modo de vida seja exposto. Ela não quer. Então, ela olha para a luz, ela admira a luz, ela sabe que tem valor naquela luz, ela sabe que a luz é importante, mas ela ama mais as trevas, mais do que a luz. Então, ela está sempre pendendo para as trevas. E é aí que está a condenação. Sou eu que estou dizendo? Não, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Então preste atenção em si mesmo, veja o que você ama mais. E a referência são as suas obras. O que você faz? Quais são as obras que você faz no dia a dia? Elas são más ou elas são boas? Porque isso vai determinar o que você ama mais. Se é a luz ou se são as trevas. Deus te abençoe. Até a próxima.